Oi, turminha, tudo bem com vocês? Terçou, estamos na nossa aula de matemática. Ó, mudei um pouco o penteado, o rabo de cavalo, tá bom? Então, eu vou ficar assim durante a aula para mostrar. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. E hoje, o conteúdo tá muito molezinha. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Agora, a prof vai sair daqui dos slides e volta no finalzinho, tá bom? Para que vocês entendam bem ali o conteúdo. Vamos lá. Prestem atenção que essa regrinha é muito simples, ó. Para adicionar, pegar lá nosso marca-texto. Para adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, o número de baixo, adicionamos ou subtraímos os numeradores e repetimos o denominador. Tá bom? Aqui falhou, né? Era para ser igual aqui, ó. Não menos, é igual, tá? Então, aqui é o sinal de igual, tá, gente? Igual. Então, vamos lá. Vamos colocar a regrinha em prática. O que quer dizer? Que eu tenho aqui, ó, uma operação com frações, né? Uma operação de adição aqui, ó. E logo abaixo eu tenho uma operação de subtração, tá? Todas elas com frações que têm o mesmo denominador, ó. 1/4 e 3/4. Aqui embaixo também, ó, 3 meios, 1 meio, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vou pegar a canetinha para a gente resolver agora. 1/4 mais 3/4. Então, colocando aqui a nossa regrinha em prática, eu devo repetir o denominador. Então, eu vou repetir ele aqui, ó. Então, o denominador é 4. E somar, né? Porque aqui é uma conta de adição. E somar os numeradores. 1 mais 3, 4. Nossa, professora, só isso? Muito fácil assim? Sim, só isso, tá? Por isso que a prof falou que é bem molezinha. Vamos pro próximo aqui, ó. Nós temos uma conta de subtração. Mesma coisa, vou usar a regrinha lá. Repetir o denominador. Nesse caso, o denominador é 2. E fazer a conta de subtração com os numeradores. 3 menos 1, 2. Entenderam? Então, todas as vezes que eu for fazer uma conta de adição ou de subtração em que os denominadores são iguais, eu só vou repetir o denominador e vou fazer a conta com o numerador, com os numeradores, tá bom? Seja de adição ou de subtração. Beleza? Então, vamos para o próximo. Aí, a prof já passa para as atividades do livro, tá? Então, na página 38, tá? A prof iniciou da página 39, mas na página 30, os slides, mas na página 38, tá dizendo ali, ó, Helena e a avó estão fazendo uma colcha de retalhos. A colcha será formada por 40 retalhos iguais na forma de quadrados coloridos de amarelo e cor de rosa. Observe ao lado a parte da colcha que elas fizeram. Então, aqui no livro, ó, nós temos aqui, ó, quadradinhos iguais, né? Cor de rosa e amarelo. Podemos representar a parte colorida de amarelo e a de cor de rosa por meio de frações. A parte colorida de amarelo, 9/40. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 40 quadradinhos a serem preenchidos e eu preenchi com 3, 6, 9, tá? 9 de 40. E a parte colorida de cor de rosa, 12 de 40. Por quê? São 40 quadradinhos a preencher e eu preenchi 3, 6, 9, 12. Então, 12 de 40, beleza? Podemos, então,
juntas, as partes coloridas de amarelo e cor-de-rosa representam a fração 21/40. Então, ali, eles colocaram a adição da fração, tá? Ó, 9 de 40 mais 12 de 40. Então, 21/40. Por quê? Porque o denominador se repete, tá bom? A concha não está terminada. Que fração representa a quantidade de retalhos que ainda precisam ser costurados nela? Para responder essa pergunta, a gente vai efetuar uma conta de subtração. Lembra? A diferença a gente só encontra na subtração. Então, a concha inteira, 40 de 40, certo? Parte que já foi feita, 21 de 40. Então, subtraindo 40 menos 21, 19 de 40. Portanto, 19 de 40 ali é a fração que representa a quantidade que ainda precisa ser costurada, tá bom? Agora sim, professora, lá na página 39. Helena passou 5/8 da tarde de sábado ajudando a avó na confecção da colcha e 3/8 da tarde brincando. Que fração representa a diferença? A gente acabou de falar ali, então, sobre isso, né? E sempre a professora lembra na sala de aula, diferença, né? A gente vai utilizar a subtração. Que fração representa a diferença entre o tempo que ela passou ajudando a avó e brincando? Para responder, só fazer a subtração. O tempo que ela passou ajudando a avó, 5/8. O tempo que ela passou brincando, 3/8. 5/8 menos 3/8, 2/8, tá? Aplicando a regrinha ali, porque eu só diminuo aqui em cima. 5 menos 3, 2. E repito o denominador. Sempre que possível, simplificamos o resultado obtido até encontrar uma fração irredutível. Então, como que foi obtida essa fração irredutível? Foi dividido o numerador e o denominador pelo mesmo número, nesse caso 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4, tá bom? Gente, nas páginas seguintes, nós teremos outras atividades aí relacionadas à simplificação de fração, tá? Então, para quem não lembra dessa simplificação, que é dividir, emagrecer a fração, se precisar, assista novamente a aulinha lá sobre simplificação de frações, tá? Portanto, 1/4, né, foi a fração simplificada aqui, ó, é a fração que representa a diferença entre o tempo que a Helena passou ajudando a avó e brincando. Número 1, agora já partimos para os exercícios lá. Represente as partes coloridas de cada figura a seguir por meio de uma adição de frações. Então, ali, ó, a gente pode fazer, vou fazer a primeira aqui com vocês, ó. Eu tenho um círculo dividido em 8, tá? Vamos pegar a canetinha aqui para fazer junto. Eu tenho um círculo dividido em 8, desses 8 eu pintei 4. Então, seria aqui a primeira fração, 4/8, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Se vocês conseguem entender. 4/8. E agora, eu tenho aqui, ó, o mesmo círculo dividido em 2 e tenho 2 em 8 e tenho 2 quadradinhos pintados de amarelo. Então, menos 2 de 8, 2/8, tá? Esse 8 aqui tá meio torto, mas dá para entender. Então, agora, como é que eu vou fazer? Aplicando a regrinha. Igual a... Então, o 8 eu sei que eu vou repetir. Vamos ver se eu consigo fazer ele assim. Isso. O 8 eu sei que eu vou repetir. E eu só vou fazer a subtração dos numeradores. 4 menos 2, 2. Lembrem-se, aqui dizia, ó, sempre que possível, simplificamos o resultado obtido até encontrar uma fração irredutível. Então, nesse exercício, vocês vão simplificar. Eu posso dividir, nesse caso aqui, os 2 por 2. Então, eu posso dividir 2 por 2, posso dividir 8 por 2 também, tá? Vamos fazer aqui. Tá um pouco devagar aqui essa caneta da prof, mas dá para entender. Então, tornando essa fração irredutível, quer ver? 2 por 2,
1. 8 por 2, 4. Por quê? Porque 2 vezes 4 é 8. Então, aqui ela já se tornou irredutível. Lembrem-se da regrinha, né? Se a fração tiver o número 1, não tem mais como reduzi-la, tá? Então, assim sucessivamente. Vocês farão isso com a letra B e a letra C, tá? Agora, com base nas mesmas figuras, represente por meio de uma subtração, aí já é na página 40, a fração que indica a parte não colorida de cada figura. Ali a gente trabalhou com as partes coloridas. Agora vocês vão fazer o contrário, trabalhar com as partes não coloridas, tá bom? Daí utilizando a subtração. Número 2, determine por meio de uma subtração a fração que representa a diferença entre a parte colorida de amarelo e a parte colorida de azul de cada figura a seguir. Então, olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 amarelos, certo? Então, eu coloco lá 6. 6 de quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 6 de 10, 6 décimos. Então, eu tenho 6 décimos. Utilizando uma subtração. Então, menos, eu já sei que o meu denominador também será 1, tá? Será 10, 1 e 0, desculpa. Agora eu vou contar, então, os azuis. 1, 2, 3, 4. 4 de 10. Agora é só utilizar a regrinha que a gente já aprendeu. O denominador eu vou repetir. É o 10. 6 menos 4, 2. 2 décimos, tá bom? Aí vocês vão fazer a mesma coisa lá com o triângulo. Vamos para a próxima. Ainda lá na página 40. Pinte os quadradinhos a seguir com duas cores para representar uma adição e uma subtração de frações. Então, vocês vão pintar ali esses quadradinhos com cores para representar uma adição e uma subtração. Então, aqui abaixo, ó, vocês vão fazer a representação da adição e aqui da subtração, tá bom? Então, pensem bem ali de que forma vocês vão fazer essas continhas. Vocês vão montar essas continhas, tanto de adição quanto de subtração, tá? Pintando os quadradinhos ali. Vocês criarão essas contas, tá? Exercício número 4, da página 41. Escreva a fração que resulta quando adicionamos 1/4 a 5/4, tá? Ali no caso, o que vocês farão? Uma soma, né? Nós estamos falando ali, ó, adicionamos. Quando nós adicionamos, é uma soma. Letra B, subtraímos. Uma continha de mais, como vocês falam, adicionamos e subtraímos uma continha de menos, tá bom? Então, tá bem facinho de resolver também. Número 5, resolva as adições e subtrações de frações. Aqui tá fácil, não se esqueçam de usar a regrinha, né? Então, aqui, ó, o que vocês vão fazer? Repetir o denominador e trabalhar só com os numeradores, tá bom? 15 mais 11 e repete o 27. 10 menos 9, repete o 15. 3 mais 5 mais 2 e repete o 11. 7 menos 2 e repete o 12, tá? Ainda na página 41, a mãe de Lucas e de Nicole fez um bolo de cenoura. Tá, olha ali, ele falou, eu comi 3 12 desse bolo. A Nicole, eu comi 1 12 do bolo. Quem comeu mais bolo? Né? Então, ali tá óbvio. Como o denominador é o mesmo, vocês vão considerar só o numerador, né? Letra B. Escreva a fração que representa a quantidade de bolo que Lucas e Nicole comeram juntos. Como que vocês farão isso? Vocês têm que somar, né? Não se esqueçam, gente, todos esses exercícios, vocês vão fazer a simplificação das frações, dos resultados, tá? Letra C. Que fração representa a quantidade de bolo que sobrou? Então, o total, né? Total do bolo, qual é? 12 sobre 12. Certo? Esse é o total do bolo.
Vocês vão aqui na letra B fazer a soma de quanto eles comeram juntos, né? Então, vocês vão fazer a soma dos dois. Com esse resultado, a quantidade que sobrou, a diferença, como que vocês vão encontrar? Fazendo uma conta de adição ou de subtração? De subtração, tá bom? Tá facinha também. Página 42, exercício número 7. Resolva as adições e as subtrações simplificando os resultados obtidos até encontrar frações irredutíveis. Então, aqui vocês vão fazer exatamente o que a prof falou lá no outro exercício, né? Repete os denominadores, faz a conta dos numeradores, só que o resultado vocês vão simplificar até tornar a fração irredutível. Então, vou fazer a primeira aqui, ó. Eu sei que o meu denominador é 15, certo? Porque os dois têm o denominador 15. Então, de acordo com a regrinha que eu estou aprendendo, eu só repito. 9 mais 3 é só colocar o resultado, 12. Agora, eu vou fazer o que o exercício está me pedindo. Simplificar os resultados até encontrar frações irredutíveis, tá bom? Nesse caso, eu tenho que encontrar um número que eu possa dividir o 12 e o 15. Então, aqui, ó, eu vou dividir o 12 por 3 e o 15 também por 3, tá? Não coloquei o sinal de divisão aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui do ladinho e vocês vão lembrar, tá? Lá em cima também. Então, vou dividir 12 por 3. 12 por 3 dá 4, porque 3 vezes 4 é 12. E 15 por 3 dá 5. Porque 3 vezes 5 é 15. Então, aqui eu não tenho mais como simplificar essa fração, porque não tenho nenhum número em comum que eu possa dividir o 4 e o 5, tá? Então, aí eu terminei aqui. E assim vocês vão fazer nos outros exercícios aqui. Número 8. Quais frações a seguir você deve adicionar para obter a soma igual à fração irredutível 4/5? Não se esqueça de simplificar os resultados encontrados. Então, qual dessas frações aqui você vai adicionar para obter a soma igual à fração irredutível 4/5? Gente, vocês não vão somar para obter o resultado 4/5. 4/5 é a fração irredutível, né? Então, a fração já foi simplificada, 4/5. Então, quais são aqui as frações que eu vou somar, que depois eu vou pegar o resultado, vou simplificar para dar 4/5, tá bom? Número 9. Bernardo vai tirar 30 dias de férias do trabalho. Ele vai passar 5 décimos das férias na casa dos avós, 3 décimos na casa dos tios, e o restante ele vai passar em casa. Letra A. Que fração indica o total de dias que Bernardo vai passar na casa dos tios e dos avós? Muito fácil, né? Então, vocês vão fazer o quê? Para indicar o total? Somar, né? Somar aí a fração que indica quantos dias ele vai passar na casa dos avós com a fração que indica quantos dias ele vai passar na casa dos tios. Aí, coloca a resposta. Letra B. Que fração indica os dias que Bernardo vai passar em casa? A diferença, né, gente? A diferença, então, a gente vai fazer uma conta aí de subtração, tá? Aí, aqui a prof não colocou, mas na letra B também tem lá um espaço para resposta, tá? Nos retângulos, vocês vão colocar as contas. E embaixo aqui, todos eles têm esse espaço para resposta. Letra C. Quantos dias Bernardo vai passar? Na casa dos avós. Gente, aí vocês vão usar lá o que nós aprendemos sobre fração de quantidade, tá? A regrinha da fração de quantidade. A prof não vai colocar a regrinha, vou colocar aqui, vou montar aqui, ó, como vocês deveriam fazer. Porque se vocês tiverem dúvida em relação à fração de quantidade, vocês vão lá na aula sobre fração de quantidade para relembrar a regrinha. Então, ali a professora colocou quantos dias ele vai passar na casa dos avós. Ele falou que vai passar 5 décimos, né? Então, não é 3, professora, ali é 5, né? Então, vamos corrigir.
Então, aqui, ele vai passar 5 décimos. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 décimos. 5 décimos. Então, agora eu preciso ter um número natural aqui para poder fazer a regrinha da fração de quantidade. 5 décimos de quanto? Olhem lá, ó, de 30 dias. Então, vou colocar aqui, ó, 5 décimos de 30. Corre lá para ver a aula da fração de quantidade ou olha no livro para poder fazer essa continha. E assim por diante, tá? Número 10. Ligue os pares de frações com o mesmo denominador usando lápis com as cores indicadas na legenda a seguir. Verde. Aí já é na página 43, tá? Verde, a soma das frações é maior do que o inteiro. De vermelho, a soma das frações é igual ao inteiro. De azul, a soma das frações é menor que o inteiro. Então, vamos supor aqui que eu vá usar a cor verde. Vou colocar aqui para vocês. Eu estou facilitando aqui, eliminando a cor verde, tá? A soma das frações é maior que o inteiro. Então, quais são as frações que eu tenho que ligar ali, né? Então, para ligar com a cor verde, eu vou ligar as frações. Deixa eu achar elas aqui. 10, 12. 10, 12 e 7, 12, tá? Por que, professora, aqui eu liguei 10, 12 e 7, 12? Porque a soma das frações é maior que o inteiro. Se eu somar 10, 12 mais 7, 12, ó, vou fazer aqui para vocês, ó. Misericórdia, né? 10 mais 7. Por que 10 mais 7? Porque o denominador é o mesmo, 12. Tá? Então, o denominador eu só vou repetir. Então, 10, 12 mais 7, 12 dá 17 sobre 12, tá? Professora, mas ela é maior que o inteiro? É maior que o inteiro. Porque se eu for considerar que o denominador é 12, o inteiro dessa fração seria 12 sobre 12, tá? Então, ó, eu tenho uma fração, o inteiro seria isso aqui, certo? 12 sobre 12, que é igual a 1 inteiro. Então, eu tenho 17 sobre 12, uma fração imprópria. Então, aqui, ó, ela é maior que o inteiro, tá bom? Vocês lembram do sinalzinho de maior e menor? Maior, ó, maior, lembra? Que se eu cortar assim, parece um 7? Então, ela é maior que o inteiro. E assim vocês vão pensar aí na soma das frações para preencher, para ligar com o lápis vermelho e azul, tá? Lá na página 43 ainda, exercício número 11. Que fração você deve adicionar a 345 milésimos para obter 1030 milésimos? Como é que vocês vão fazer isso? É só vocês acharem a diferença de 1030 para 345. Já dei a dica, diferença, subtração. Número 12. Marcelo percorreu de carro 9/17 de um determinado trajeto. Que fração representa a parte que falta para ele, para que ele tenha percorrido todo o trajeto? Então, a gente entende que se o denominador é 17, todo o trajeto seria 17 sobre 17, certo?
17 sobre 17. Tá? Mamão com açúcar, hein? Que fração representa a parte que falta? O que falta, né? O que falta, então, é subtração. E ele já percorreu 9 de 17, então ficou facinho. Sabendo que esse trajeto tem 850 quilômetros, quantos quilômetros faltam para ele percorrer? Aí, gente, vocês vão ter que achar o resultado aqui e trabalhar com fração de quantidade, tá? Vamos supor que aqui tenha dado, sei lá, 5,17, tá? É só uma suposição, que esse resultado aqui de cima tenha dado isso, tá? Porque não dá. Vamos supor que tenha dado 5,17. Vou trabalhar com fração de quantidade. Então, 5,17 de 850, tá? Aí é só utilizar a regrinha lá da fração de quantidade, beleza? E colocar a resposta. Número 13. Aí sim, número 13 já é lá na página 44, nossa última página de hoje. Escreva um problema que possa ser resolvido pela adição de frações a seguir. Então, ali vocês têm, ó, 7,20 mais 3,20. Então, ali, como é que vocês farão? Vocês vão escrever um problema em que a conta seja essa, 7,20 mais 3,20. Em seguida, troque de livro com um colega. Não, gente, tá? Vocês vão fazer esse problema aqui utilizando essa operação, tá bom? Então, já é uma problemática ali criar esse problema, tá? Já faz parte aí do raciocínio lógico de vocês, para trabalhar o raciocínio lógico. Então, eu tenho que criar um problema utilizando essa operação aqui, ó, tá? E esses números aqui, essas frações, beleza? Então, o último é aprender é divertido. Resolva as adições e subtrações a seguir. Então, esse aqui tá tranquilinho, não precisa simplificar, tá bom? Vocês só vão fazer as contas ali, ó. 7 mais 5. Embaixo vocês vão repetir o 15, né? 7 mais 5, 12. 12, 15 avos, tá bom? E assim por diante. Deixa eu ver aqui se todos... Quase todos... tem que simplificar, gente, porque quase todos... existe aí a opção de simplificar, de emagrecer as frações, tá bom? A maioria, aliás. Então, é preciso simplificar, sim. Até porque o próximo caça-palavras aqui, ó, precisa dos resultados simplificados, tá? Então, tem que simplificar, sim. Precisa dos resultados simplificados. Então, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro para vocês entenderem, tá? Então, eu falei ali que 7 mais 5... Ai, Jesus... Que 7 mais 5 é 12, então eu vou colocar aqui 12 e vou repetir o denominador, 15. Então, eu coloquei aqui, ó, 15, certo? Agora, eu vou simplificar. Então, eu já fiz isso nos slides anteriores aqui. Então, eu posso dividir o denominador e o numerador por 3, tá? Então, olha lá. Vou colocar aqui embaixo também para que vocês não tenham dúvidas, tá? Aqui é de divisão. Então, é dividido por 3, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 12 dividir por 3, eu tenho o resultado 4. Porque 3 vezes 4 é 12. Se eu pegar o 15 e dividir por 3, eu tenho o resultado 5. Porque 3 vezes 5 é 15. Então, aqui eu não tenho mais como simplificar, porque eu não tenho um número em comum que eu possa dividir o 4 e o 5. Então, aqui acabou. Então, eu vou lá no caça-palavras e vou achar, então, 4 quintos. Ó, então, aqui eu já achei, ó, 4 quintos, ó. Nossa, professora, aqui, coordenação motora. Aqui, ó, 4 quintos. Beleza? E assim vocês vão fazer com os outros, tá? Então, gente, de exercícios... por hoje, encerramos aqui. Na página 45, como em todas as disciplinas, nós temos lá, agora eu sei, que é como se fosse um checklist, né? Pra gente poder aí ver o que a gente aprendeu desse conteúdo aí, onde nós trabalhamos frações. Então, vamos ver lá, o que nós aprendemos até agora. Identificar frações equivalentes.
calcular frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, simplificar uma fração, comparar frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes, calcular frações de quantidades, adicionar e subtrair frações de denominadores iguais. Belezinha? Que foi o nosso último tópico desta aula aqui, né? Adicionar e subtrair frações de denominadores iguais. Aí, para a próxima aula, nós já trabalharemos aí um outro conteúdo, divisão em partes desiguais, proporcionalidade, tá bom? Então, é isso. Deixa eu aparecer aqui para dar os recadinhos para vocês. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora acho que vai. Aí, agora sim. Muito bem. Chacoalhando para mostrar o rabo de cavalo. Tá. Então, gente, a gente fez esse checklist da página 45, tá? Do Agora Eu Sei, que foi isso que a prof passou com vocês agora, tá bom? É importante que vocês revejam, tá? Todos esses tópicos aqui do Agora Eu Sei. Por quê? Porque se vocês ficaram com dúvida em algum desses tópicos aqui, tem que pedir ajuda para a prof, porque logo mais nós teremos avaliações referentes a esse conteúdo, a estes conteúdos. E como vocês farão, se não entenderam, né? Tá bom? Então, revejam com bastante calma tudo que vocês têm dúvida e tragam para a prof, tá? Nós podemos fazer aí, como eu faço já com alguns alunos, videochamada, no privado mesmo, para que a gente esclareça aí não só as atividades do livro, mas o conteúdo em si, tá bom? Lembretes. Hoje, terça-feira, nós temos aula de matemática. Amanhã, a nossa aula do Quartou, que é de ciências. Na quinta-feira, nós não teremos aula de geografia, tá? Teremos aula tecnológica, nossa aula ao vivo. Mas nós teremos mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Porque nós temos bastante conteúdo. E geografia nós terminamos o do livro, tá? Na sexta-feira nós não teremos history. Nós teremos matemática novamente. Tá bom? Coloquem lá nos comentários que vocês ficaram muito felizes que nós vamos ter 2 aulas de matemática na semana. Nós teremos então aula de matemática, porque o conteúdo do livro de history nós já terminamos, tá bom? Gente, não quer dizer que nós não tenhamos conteúdo de história e geografia para trabalhar ainda no bimestre. Nós temos, tá? Mas, como o conteúdo do livro, a princípio, nós encerramos, e matemática e língua portuguesa nós temos muito conteúdo ainda, a prof optou, então, por ter 2 aulas essa semana de língua portuguesa e matemática. Veremos aí como ficará a próxima semana, tá bom? Então, dúvidas, mandem no grupo do WhatsApp. Vamos fazer aí essas videochamadas para quem precisar, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E, finalizando aqui com o meu rabo de cavalo. E até a nossa aula de amanhã. Nossa aula de ciências, nossa aula do Quartou. Tá bom? Beijo. Tchau.